Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Que bom que você está aí, fico feliz pelo engajamento das pessoas, da inscrição de vocês, dos likes. Fico muito feliz de poder fazer isso com vocês e também é um desafio para mim. Estamos aí no final, às vezes você fala assim, nossa, montar, gravar, editar e tem mais esse trechinho aqui. Mas é aquele negócio, nós não podemos nos esmorecer. Isso é algo que eu tenho falado comigo, eu não posso esmorecer. Essa leitura de Jó, ela não é tão simples assim, tão fácil. Mas eu creio que ela é bom porque é a palavra de Deus sendo falada para nós, ok? Acho que por hoje eu diria isso, ok? E eu digo para você agora, venha para a nossa leitura de 243. Muito bem, vamos fazer a nossa leitura de 243, pegue lá a sua Bíblia, vamos lá engajar esse povo, tem que ler, a gente precisa ler, ó. Tá certo que o trecho é grande agora com o Jó, mas vamos lá, temos mais 3 dias aí, e aí depois disso nós temos o quê? Outros trechos, se bem que daí Eclesiastes já é um pouquinho menor, mas lá para frente nós vamos ainda ler Isaías, então é um trecho grande também. Mas vamos lá. Jó 37, 1 a 39, 30. Pegou a sua Bíblia? Então, vamos lá. Qualquer coisa, descrição aqui embaixo. Diante disso, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouço atentamente o trovão de Deus e o estrondo que sai de sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois desse, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago. Quando se ouve a sua voz, com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva e o aguaceiro sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e para outra direção, para fazerem todo o que lhe ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Dê ouvidos a isto. Jó, pare e pense. É o que a gente fala para as crianças. Pare e pense um pouquinho nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como espelho, de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez que passando o vento que o deixa limpo. Do norte vem a áurea esplendor por Deus, pois Deus está cercado e de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o tremem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Olhe, Deus agora respondendo a Jó.
Quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é o que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre o que está firmada as suas bases, ou que lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando o irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará. Assim se quebrará o orgulho das suas ondas? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que vocês foram revelados às portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número de seus dias. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve ou viu os reservatórios do granizo, que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém e não há lugares desertos onde ninguém mora, para dessedentar a terra deserta e assolar, e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho, de que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras, como a pedra, e a superfície das profundezas se tornam compactas. Será que você pode atar as correntes de 7 estrelas ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com os seus filhos. Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordem aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens. Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e ficam à espreita das suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo? Quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem? Ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto,
saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhes dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele se ri do túmulo da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto de sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá ele atrás de vocês para desfazer os torrões com campos do vale? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem? Ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o recolherá na sua eira? O avestruz bate alegre suas asas como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia. E se aquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que os animais do campo podem pisá-lo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? E você, quem o faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar de suas ventas. Escarva no vale satisfeito com a sua força e sai ao encontro dos inimigos. Zomba do medo e não se espanta, não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila e lança e o dardo. Sobre ele balançava a aljava, cintila, a lança e o dardo. Com ímpeto a fúria vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. A cada toque de clarim ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra. Será que é por inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz a sua morada, no alto do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa. Seus olhos avistam de longe. Seus filhotes chupam sangue. Onde há mortos, ali ela está. Deus dando uma chapuletada em Jó. Agora vamos lá. 2 Coríntios 4, 13, 5, 10. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nova, leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso da glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E é por isso, nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nova habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados
não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos, sim temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É isso aí. Aqui é o julgamento do galardão, tribunal de Cristo. Né? As pedras vivas e feno, madeira, palha serão consumidos pelo fogo. É isso aí. Salmo 44, 9 e 26. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expusestes à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações, e povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim, o meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema. À vista do inimigo e do vingador, tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti. Nem fomos infiéis à tua aliança, o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos seus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com a sombra da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece o segredo dos corações, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Continuamente somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, levanta-nos por amor da tua bondade. Provérbios 22, 13. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, seremos mortos no meio da rua. E assim terminamos a nossa leitura 243. Agora vamos nos preparar para grandes coisas que Deus tem para fazer. E eu também estou basicamente indo para a cirurgia, então talvez você não perceba quando que vai acontecer na leitura, mas farei a cirurgia da vesícula. Né? Preciso tirar lá, tem um pólipo de 11 milímetros, que o médico falou, tem que tirar. Então vamos tirar para que não aconteça nada pior. E que a gente se mantenha firmes no Senhor, avançando cada vez mais para a glória do Filho unigênito, Jesus Cristo. Amém? Concorda? Imagino que sim. Então, eu sou o pastor Christian, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente aqui embaixo, para que a gente possa engajar essa turma, esse grupo, e que o YouTube entenda. Ler a Bíblia é bom. É importante para a galera, então vamos distribuir cada vez mais. Ok? Deus abençoe. Espero vocês para a leitura de amanhã.